Qual é o conceito bíblico de liberdade? Alguém que foi liberto pode voltar à vida de escravidão? Essas e outras questões nós estaremos tratando aqui na nossa Escola Bíblica Dominical sobre o tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. O que é liberdade? Poder de escolha. Logo nós entendemos que o homem sem Cristo, ele não tem esse poder de escolha, ele não tem essa liberdade. Porque o pecado determina que ele faça e ele assim o faz. O pecado determina fume e ele fuma. O pecado determina adultere e ele adultera. O pecado determina que ele faça coisa que desagrada a Deus e ele assim o faz. Gostaria de ler um texto bíblico para nós enfatizarmos isso que nós estamos falando. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1, nos diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Perceba que Paulo está dizendo aqui que existe um curso que ele chama de curso deste mundo. O que seria isso? Um curso que parece natural para as pessoas que não conhecem a Deus, para as pessoas que não foram libertas pelo Senhor Jesus. Então elas não têm esse poder de escolha, elas adentram no sistema e elas são obrigadas a se manter dentro dele. Nós podemos constatar isso quando, por exemplo, um jovem cristão, ele resolve, segundo a Bíblia, manter a sua virgindade e guardar-se para o casamento. Ele é ridicularizado no meio da sociedade. No meio dos jovens, ele é tido como idiota, porque esse é o curso natural deste mundo. O mesmo acontece em relação a um homem cristão que resolve ser fiel à sua esposa. O curso natural deste mundo não é esse. O curso natural deste mundo é que quanto mais mulheres um cidadão pega, mais homem ele é. Ele tem mais valor na sociedade. De maneira que passa a ser ridicularizado aquele que é fiel dentro do casamento. Então perceba que essas pessoas não têm liberdade, porque essa liberdade ela só acontece para a igreja. Vamos ler um versículo bíblico para confirmar isso que eu estou dizendo. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, vai nos dizer assim: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Perceba então que a Bíblia vai dizer que o Deus deste século, ele cega o entendimento dos homens para que os homens não compreendam esse Evangelho. Por que isso? Porque a partir do momento que o homem consegue compreender esse Evangelho, ele sai do sistema. Ele deixa de seguir o fluxo. Ele deixa de seguir o curso deste mundo e ele passa a ser então um liberto em Cristo. Jesus discutindo com os mestres da lei, com os fariseus, com os judeus, falou sobre isso e eles não conseguiram entender. Vamos ver na Bíblia, João no capítulo 8, no verso 32, que nos diz assim: Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o verso 36 vai nos dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perceba então que os judeus não conseguiram entender o que o Senhor Jesus estava dizendo.
Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles disseram: nós nunca fomos escravos, que história é essa de ser livre? E Jesus diz assim: aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado. Ou seja, ele entra no fluxo. Aquele que é vencido pelo pecado, ele entra no curso deste mundo e ele não consegue sair dele a menos que Deus o liberte. Pedro vai reforçar essa ideia em sua epístola, no capítulo 2, no verso 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. O sujeito lutou contra a bebida, perdeu, vai ser escravo da bebida. O sujeito lutou contra o adultério, perdeu, vai ser escravo do adultério. O sujeito lutou contra a corrupção, perdeu, vai ser escravo da corrupção. Lutou contra as drogas, perdeu, vai ser escravo das drogas. É isso que a Bíblia nos diz. E essa escravidão coloca o homem no curso do mundo e somente o Evangelho para tirar. No livro de Oséias, nós encontramos Deus fazendo uma analogia em relação a essa escravidão. E Deus vai dizer assim para Oséias: Oséias, toma uma mulher das prostituições. E o Oséias, então, ele se casa, o profeta Oséias, ele se casa com uma mulher prostituta. Há uma discussão se ela seria prostituta antes do casamento, se tornou-se prostituta depois, ou se isso seria uma alegoria. Mas o fato é que tem uma representação ali, onde Deus manda Oséias tomar aquela mulher. E aquela mulher, depois de estar casada com o profeta, ela se entrega à prostituição. E Deus chama Oséias e diz assim: da mesma forma como você ama a tua esposa, e ela te traiu e usou todos os bens que você deu, todas as coisas que você presenteou a ela, ela usou para gastar com seus amantes, assim é o meu povo, que eu tenho abençoado meu povo, eu tenho feito meu povo prosperar, e eles gastam todas as coisas que eu dei para adorar outros deuses. Mas para fixar mais essa ideia no coração do povo, nessa mensagem de Oséias, Oséias rompe com a sua mulher e ela acaba indo para o mercado de escravos. Ela é vendida como escravos. Existem muitas maneiras na Bíblia pelo qual uma pessoa se tornava escrava. Uma delas é se vender por dívida, e talvez tenha sido o caso dessa esposa de Oséias. Mas Deus chama Oséias e diz assim: Oséias, vai lá e compra a tua esposa de volta. E a Bíblia vai dizer que Oséias comprou por 15 peças de prata e 1,5 gomer de cevada. Isso quer nos implicitar que Oséias fez um sacrifício muito grande para comprar aquela mulher, para tirar aquela mulher do mercado de escravos. Conosco não é diferente. O apóstolo Pedro vai dizer assim: vocês não foram comprados com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então é isso que nos garante essa liberdade. E alguém pode dizer assim: se nós deixamos de ser escravos do pecado e agora nós estamos servindo a Deus, então nós trocamos de dono. A impressão que dá é essa. E na verdade é mais ou menos isso mesmo. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio no capítulo 15, no verso 12, que vai nos esclarecer isso. Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso 12, vai tratar sobre a libertação dos escravos e nos diz assim: quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano lhe darás a liberdade. E quando lhe deres a liberdade, não o despedirás de mãos vazias. Liberalmente lhe fornecerá do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor, o teu Deus, te tiver abençoado, lhe darás. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor, o teu Deus, te resgatou. É por isso que te ordeno hoje esse mandamento. Se, porém, ele te disser: não quero deixar-te, porque ama a ti e a tua família e se sente bem contigo, então pegarás um furador e lhe furarás a orelha contra a porta.
e será para sempre teu escravo. Procederás do mesmo modo com a tua escrava. Aqui está implícito a maneira como nós trocamos de dono. Nós éramos escravos do pecado e agora nós somos servos do Senhor. Perceba que o texto vai dizer que tinha que ter uma libertação de escravo no 7º ano. E ele levantava a hipótese desse escravo amar o seu Senhor, amar a família do seu Senhor, e ele não querer sair da casa do seu Senhor. Então ele deveria furar a orelha do seu escravo para que todos que o vissem soubessem que aquela foi a opção daquele escravo, permanecer na casa do seu Senhor. O salmista, ele se enquadra nesse texto. Salmo de número 40, verso 6, nos diz assim: sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então perceba que o salmista, claro que esse aqui é um salmo profético e fala do Senhor Jesus como servo do Senhor, mas o salmista se considerava um servo que estava nessa condição porque ele queria. Jesus vai nos mostrar isso e alguém pode dizer assim, então a pessoa não deixou de ser escravo porque ele deixou de seguir o fluxo do mundo e agora ele está servindo a Deus, mas agora é de maneira diferente. E Jesus deixou isso muito claro ao dizer, em João, no capítulo 12, no verso 32. Eu, porém, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então perceba que nós mudamos de Senhor. Nós deixamos de seguir o fluxo, deixamos de seguir o curso desse mundo. E agora nós somos servos de Deus. Ele é o nosso Senhor agora. Mas perceba que isso não é uma imposição, isso não é uma escravidão. O texto vai nos dizer que Jesus, ele nos atrai a si e nós agora somos servos dele por opção. É por isso que a Bíblia vai nos mostrar que liberdade verdadeira só existe na condição de igreja. A igreja realmente é liberta. No Evangelho de João, no capítulo 10, verso 27, Jesus diz assim: eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, elas ouvem a minha voz e me seguem. Aqui, quando nós vemos alguém conduzindo animais, a gente consegue perceber nitidamente que existe uma diferença da condução de animais no Oriente. Aqui, as pessoas que fazem essa conduta, elas vão atrás, empurrando os animais, às vezes cutucando, às vezes gritando com os animais. Mas no Oriente, quando o pastor de ovelha ia adiante das suas ovelhas, a Bíblia nos diz que ele ia chamando uma por uma pelo nome e elas iam seguindo a voz do pastor porque elas o conheciam. Então esse é o nosso conceito de servidão na Bíblia. Ele nos chama e nós reconhecemos a sua voz e nós o seguimos. Perceba que não somos escravos. Por isso que a Bíblia diz que nós, igreja de Deus, é que realmente é livre. O apóstolo Paulo vai confirmar essa ideia na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 16, que nos diz assim: não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos oferecerdes para lhe obedecer? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Graça, porém, a Deus, que tendo vós sido escravos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Então essa é a ideia que o Evangelho nos dá, que nós somos libertos desse fluxo, desse curso natural do mundo e agora nós somos servos de Deus e temos liberdade. Qual é a analogia que a Bíblia faz dessa libertação? A analogia entre o velho homem e o novo homem. A Bíblia vai nos mostrar que existe uma diferença entre a pessoa que foi liberta, a pessoa que conheceu o Evangelho, vai apresentar uma mudança na sua vida que a Bíblia vai chamar de velho homem e novo homem, velha natureza e nova natureza.
Vamos confirmar isso lendo Romanos capítulo 6, verso 6, que nos diz assim: Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Então a Bíblia vai considerar que a pessoa era escrava e era chamado de velho homem. Ele conheceu o Evangelho vai promover a libertação na pessoa, e essa pessoa que foi liberta, agora então ele é chamado de novo homem. E qual é a evidência de que alguém realmente foi libertado? A mudança de comportamento, essa transformação de vida. Por isso Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1, ao dizer assim: E vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 3. Entre eles, todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ora, se nós fazemos a vontade da carne e do pensamento, nós não fazemos a nossa vontade. Nós estamos seguindo o curso do mundo e somos escravos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E isso é uma das explicações do porquê nós batizamos uma pessoa. A analogia do batismo é sepultamento do velho homem. Quando um homem recebe essa libertação, e a Bíblia vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás, e esse novo homem agora ele vai apresentar uma novidade de vida. Ele vai apresentar mudança de comportamento. E aí então nós vamos batizar esse homem por imersão, ou seja, nós vamos mergulhar esse homem dentro d'água. Por que existe a necessidade de mergulhar esse homem dentro d'água? Porque aquilo é a simbologia do sepultamento do velho homem. Quando alguém morre, o que é que nós fazemos? Sepultamos. Porque depois de algum tempo é insuportável permanecer no mesmo ambiente por causa do mau cheiro. Pessoa morta tem que ser sepultada. E essa é a analogia que a Bíblia dá para o batismo. Nós mergulhamos a pessoa na água, é uma simbologia de que o velho homem morreu e foi sepultado. E ali tem uma nova pessoa com novas atitudes, com novas ações. Romanos, no capítulo 6, no verso 3, vai nos dizer assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então é essa analogia que a Bíblia dá sobre o velho homem e o batismo. O velho homem morreu, necessita ser sepultado. Ele é batizado e aí então ele surge para viver em novidade de vida, ou seja, novas ações. Se ele adulterava, ele deixa de adulterar. Se ele se drogava, ele deixa de se drogar. E esse é o motivo pelo qual as nossas igrejas estão lotadas de pessoas que eram procuradas pela justiça, pessoas que eram fora da lei, pessoas que eram desprezadas pela sociedade e hoje são bons pais de famílias, hoje são pessoas libertas dos seus vícios e estão servindo a Deus. E eu quero aproveitar o assunto que nós estamos comentando aqui para nós falarmos de Santa Ceia. Por que nós só damos Santa Ceia para pessoas que são batizadas nas águas? Porque Paulo vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Ora, se a pessoa não nasceu de novo, se o novo homem não nasceu dentro dele, o exame que ele vai fazer de si mesmo é o seguinte: eu nunca roubei, eu nunca matei, então eu posso participar da ceia. E o exame que a pessoa deve fazer é esse: como é que está o velho homem dentro de mim? De maneira que uma pessoa que não passou por um discipulado e pelo batismo, ele não consegue compreender essas coisas. E a análise que ele vai fazer é uma análise natural. Nunca matei, nunca roubei, e vai se sentir digno de participar da Santa Ceia.
Por isso, nas nossas igrejas, nós orientamos as pessoas, fazemos discipulado com elas optam pelo batismo e depois são batizadas. Então, aí elas participam da Santa Ceia. Isso me faz lembrar de um discipulado que eu fiz com uma jovem, e ela me disse assim: eu não queria batizar agora. E eu disse: por quê? E ela disse: porque eu acho que batismo é uma coisa muito séria e tem algumas coisas que eu quero fazer ainda. Eu disse: por exemplo. Ela disse: eu tenho uns shortinhos lá que eu gosto de usar, tem umas mini saias que eu gosto de usar, tem umas coisas que eu ainda gosto de fazer. E eu disse para ela: então você está certíssima, você não deve batizar. E ela me perguntou: por quê? Eu falei: porque o velho homem não morreu. Só enterra quem está morto. Se o velho homem não morreu, não tem por que passar pelo batismo. E ela disse: porque é muito sério batizar, não é? Eu disse: é. Mas também é muito sério ficar sem o batismo, porque o velho homem deve morrer, porque essa é a prova da nossa liberdade. E o nosso tema é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Somente a igreja tem essa liberdade. E é por isso que só a igreja tem essa nova vida em Cristo. Se esse assunto está sendo relevante para você, não esqueça de dar o seu like. Não espere o final do vídeo, porque às vezes você acaba esquecendo, acaba se envolvendo com o assunto e acaba esquecendo. Então não deixe de dar o seu like. Se quiser comentar, para nós é um prazer ler o seu comentário. Nós respondemos todos os comentários, tá certo? Então deixe o seu like, deixe o seu comentário e seja um inscrito no canal, porque você vai receber os nossos vídeos em primeira mão. Não esqueça de ativar o sininho das notificações e você será informado sempre que tiver algo novo por aqui. Já respondemos qual é o conceito bíblico de liberdade. A outra pergunta: alguém que foi liberto pode voltar à escravidão? E a resposta é sim. Porém, agora é diferente, porque agora ele tem liberdade para escolher se ele quer voltar à vida de escravidão. Paulo, falando sobre isso em Romanos, no capítulo 6, no verso 11, vai nos dizer assim: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Agora Paulo está mostrando que é uma opção. Essa pessoa que foi liberta, agora ela consegue ver as coisas claramente. Ela saiu de dentro do sistema e ela consegue ver como o sistema a aprisionava. E agora ela vai fazer a opção. Pode voltar à velha vida, à vida do velho homem, ou pode oferecer os seus membros, a sua vida, o seu corpo, tudo quanto ele tem, para servir a Deus. E para nós encerrarmos, isso está dentro da nossa revista, nós temos que entender o seguinte: toda essa libertação, ela é provida pela graça. O homem não tem mérito nisso. Efésios, no capítulo 2, no verso 8, vai dizer assim: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esse homem ele é salvo, não é porque ele orou bastante, não é porque ele leu bastante a Bíblia, não é porque ele jejuou. Esse homem é salvo pela graça de Deus. Essa graça de Deus foi quem enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Essa graça de Deus é que perdoa os pecados daqueles que creem no Senhor Jesus, e é essa graça de Deus que nos impulsiona a crer quando nós estamos ouvindo a mensagem do Evangelho. E para nós encerrarmos, quando nós vamos ler o livro de Tiago, a Epístola Universal de Tiago, ele vai dizer assim, que assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. E Tiago vai argumentar que o homem é salvo também pelas obras e não pela fé. Como é que nós vamos compreender isso quando Paulo diz que nós somos salvos pela fé e não pelas obras? Paulo se refere que nós não somos salvos por
obras meritórias. Não foi algo que nós fizemos que nos garantiu a salvação. E Tiago está se referindo às obras de fé. A pessoa, por ter fé, ele vai agora praticar obras. Esse que é o conceito bíblico de fé e de obras. E para nós confirmarmos essa possibilidade de um homem que está liberto voltar à escravidão, eu quero ler Romanos capítulo 5, verso 1, que nos diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fatos livres. Estai, pois, firme e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Infelizmente, existem dentro das nossas igrejas pessoas que foram libertas do adultério e depois de serem salvas, depois de participarem dessa libertação, optaram por essa prática novamente. Isso é se colocar debaixo da escravidão. E alguém pode perguntar, existe perdão para essas pessoas? E eu costumo dizer, não existe perdão que não possa ser perdoado, a não ser aquele pecado que a Bíblia coloca como blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora disso, todos nós estamos debaixo da mesma graça. Que Deus abençoe sua vida e que você permaneça debaixo dessa liberdade que Cristo te libertou.